Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, mas já fica aí o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a todos. Pessoal, hoje eu tô gravando um vídeo diferente. Na verdade, é um desabafo. Eu queria inclusive pedir a opinião de cada um de vocês. Não vou editar esse vídeo. Ainda que eu erre, eu não vou editar. Ele vai ser postado na íntegra, nos dois canais, no Pronto Falei e no canal Fique Sabendo, que eu quero a opinião de cada um de vocês, claro, quem puder me ajudar. Meus amigos, vocês me conhecem há muito tempo. Eu já estou aqui na plataforma já faz um bom tempo. Eu queria explicar para vocês uma coisa que está acontecendo comigo e pedir a opinião de cada um. Saber o que vocês pensam. O que vocês fariam no meu lugar. Meus amigos, esse mês, no dia 5 desse mês, completou um ano que a minha mãe partiu. Que a minha mãe faleceu. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que praticamente eu vivi quase a minha vida quase toda em São Paulo. Eu morava em São Paulo. Quando eu decidi mudar para o Espírito Santo, foi para poder ficar mais próximo da minha mãe. Porque eu já sabia que ela estava chegando numa certa idade. Aí chega numa certa idade, vem aquelas doenças de idosos. Eu queria ficar mais próximo dela. Então eu resolvi me mudar aqui para o Espírito Santo. Desde que eu mudei aqui para o Espírito Santo, eu mudei para cá em 2014, eu procurei fazer tudo que estava ao meu alcance pela minha mãe. Eu tenho irmãos, eu tenho uma irmã, e eu fiquei muito triste porque eu acompanhei todo esse processo, tá? Aquelas doenças de idosos, a saúde da minha mãe ficando cada vez mais debilitada. E eu gostaria que meus irmãos tivessem dado atenção para minha mãe do jeito que eu dei. Porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Quando eu comecei aqui na plataforma YouTube, graças a Deus, no início do canal, principalmente do canal Fique Sabendo, o YouTube me pagava um dinheiro até considerável, que era suficiente para pagar um plano de saúde para minha mãe. A minha mãe teve o atendimento que ela sempre mereceu, que foi um atendimento de um hospital particular, médicos particulares, ou seja, eu fiz tudo que um filho deveria fazer pela mãe, que é cuidar da mãe. Então, desde plano de saúde, cuidadora, tudo que ela precisava, cadeira de rodas, tudo eu fiz. Enquanto os meus irmãos se escondiam para não ter que ajudar. Ao contrário, vinham na minha casa tentar impor, colocar minha mãe no asilo, internar minha mãe no asilo. E claro que eu não permiti que isso acontecesse. Imagina, a sua mãe cria todos os filhos agora que estão criados, alguns casados com suas famílias, simplesmente vem um ou dois filhos e querem internar a sua mãe no asilo. Por quê? Porque não querem ter responsabilidade por ela. Isso aconteceu comigo, tá? Desde que eu mudei aqui para o Espírito Santo, pessoal, que eu comecei meu canal aqui no YouTube, que eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube, eles começaram a me explorar. Jogava tudo nas minhas costas. Principalmente um que vocês talvez vão conhecer. Um irmão meu chamado Valdo Gomes. Participou aqui, inclusive, do meu canal e se diz crente, tá, pessoal? Ele é crente. Se eu vou contar a história toda para vocês, dá para escrever um livro. A minha mãe ralou. Ralou, porque na cidade que a gente morava, lá no interior de Minas,
Não tinha mais escola para esse irmão meu, o Valdo Gomes, estudar. A minha mãe ralou, lavando roupa para fora, fazendo assados, limpando casa das pessoas, né? Fazendo faxina, fazia tudo que pintava para ela para pagar escola particular para ele. Dos 7 filhos, ele foi o único que teve escola particular paga pela minha mãe. E na velhice da minha mãe, ele simplesmente virou as costas para ela. Jamais ajudou ela em qualquer coisa que vocês possam imaginar. Se ele comprasse um remédio para minha mãe, eu tinha que reembolsar ele. Eu tinha que pagar do meu dinheiro o remédio que ele comprou com o dinheiro dele. Era assim que funcionava. Tudo era jogado nas minhas costas, tá? Até que um dia eu resolvi entrar na justiça contra todos eles, para que eles cumprissem o papel de filhos, não jogasse em cima de apenas uma pessoa, eu no caso. Depois que eles viram que eu ia entrar na justiça contra eles, eles começaram a ajudar de uma certa forma, mas uma ajuda muito pequena, muito pequena. A minha mãe já estava muito doente, a minha mãe já estava debilitada, mas eles contribuíram, meus irmãos que eu estou falando, contribuíram muito para que a minha mãe partisse muito cedo. A minha mãe poderia estar aqui hoje, mas não. Primeira coisa que aconteceu, como é que você deixa um idoso sozinho numa casa? Não dá, não dá. A minha mãe simplesmente foi levantada da cama, caiu e quebrou o fêmur. E aí começou toda a tragédia. Por quê? Porque ela foi internada, no hospital pegou a Covid, ficou muito tempo em recuperação da Covid sem poder fazer a cirurgia. Quando fez a cirurgia, demorou muito tempo para voltar para casa, e isso sempre acamada. Depois da queda que fraturou o fêmur, ela nunca mais andou e ficou muito tempo acamada. Então, pessoal, mesmo depois da cirurgia, teve que voltar com a minha mãe para o hospital, porque parece que iam refazer a cirurgia. Pessoal, depois que voltaram com a minha mãe para o hospital, de lá ela não saiu viva. Não saiu viva. E eu fiquei com muita mágoa da família inteira. Por que eu fiquei com mágoa? Porque filho tem que cuidar da mãe. Mãe só tem uma. Não existe duas mães. Pai, a gente tem vários, mas mãe não. Mãe, só um. Só uma. E eles não fizeram por ela tudo o que ela fez por eles quando eles eram crianças. Porque eu posso testemunhar isso. Minha mãe era uma santa. A minha mãe amava cada filho, mesmo com a maldade deles. A minha irmã, filha única, mulher única, teve a capacidade de não querer que a minha mãe ficasse na casa dela. Minha mãe caiu, quebrou a perna, e eu sugeri que ela ficasse com a minha irmã por um tempo, que lá é apartamento, não tinha obstáculo. A minha mãe não corria nenhum risco, pois a minha irmã não quis que a minha mãe ficasse lá. Então, no velório da minha mãe, sabe, quando eu vi essas mesmas pessoas, irmão e irmã, desesperados, chorando com o falecimento da minha mãe, eu achei aquilo ali, sabe, um absurdo. Depois de tudo que eles fizeram com ela, eles faziam aquilo ali, aquela encenação. Para falar a verdade, se eles fizessem um teste na Globo, todos passariam. Porque, para ator, eram perfeitos. Então, meus amigos, desde o dia 5/6 do ano passado, quando a minha mãe faleceu, o velório foi no dia 6, mas ela faleceu dia 5. A última vez que eu vi os meus irmãos foi no dia 6 de junho do ano passado. Eu procurei me isolar deles. Não desejo mal para eles, jamais vou desejar mal para ninguém. Quem que seja, jamais eu vou desejar mal para ninguém. Mas eu preferi me afastar deles.
Por quê? Porque eu achei covardia o que fizeram com a minha mãe. Eu sei que o perdão é importante, às vezes a gente sofre mais do que eles. Quando você fica com mágoa de alguém, você sofre mais do que eles. E é o que está acontecendo, eu sofro mais do que eles. A minha mãe não vai voltar mais. Mas é tão difícil você perdoar. É tão difícil você ignorar aquilo que aconteceu. Ainda mais se tratando da mãe da gente. Isso é apenas um resumo de tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu. Então, meus amigos, eu fiquei triste, muito triste. Até hoje eu me sinto que eu ainda estou em luto. Se a minha mãe tivesse partido de forma natural, eu até me conformaria. Mas a forma que a minha mãe partiu, com toda a humilhação que ela sofreu, isso é que me faz ter mágoa. E a humilhação que ela sofreu partiu de quem? Dos filhos. Dos filhos que no momento que ela mais precisou deles, fazia complô para colocar ela no asilo, não queria ajudar, não queria fazer nada. Só no finalzinho ali, aquele finalzinho, é que eles se prontificaram a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas no contexto geral, desde 2014 até o ano passado, fizeram muito pouco pela minha mãe. Deixaram a minha mãe sofrer e vários descuidos. Porque eu tinha que viajar para trabalhar, né? Eu tinha que viajar para poder fazer os meus trabalhos para o YouTube. Quando eu chegava, mesmo com os cuidados que a gente tinha, a minha mãe acabava caindo, acabava se machucando, mas tinha assistência. Eu dava assistência para ela, pagava plano de saúde, pagava cuidadora, enfim, tudo que ela precisava. Ao contrário deles, que não fizeram absolutamente nada. Nada. E para acabar de completar, a minha mãe faleceu aqui no Espírito Santo. Ela não nasceu aqui. As amigas dela não são daqui. Ela nasceu em Minas. Ela não queria ser enterrada aqui. Ninguém falou nada comigo. Ninguém. Quando eu fiquei sabendo, já estava acontecendo o velório em uma igreja evangélica. Já tinha marcado o enterro e enterrar a minha mãe aqui no Espírito Santo. Eu não pude fazer mais nada. Não posso fazer nada a não ser esperar pelo menos 3 anos para fazer a exumação, né? E levar os restos mortais para a terra dela, que ela nasceu, que é lá em Minas, na cidade de Medina. A terra que a mãe dela foi enterrada, que a irmã dela foi enterrada, que o pai dela foi enterrado. Meus irmãos, nem no velório da minha mãe eles cumpriu aquilo que ela sempre sonhou, que era ser enterrada lá, na terra dela. Eles não cumpriram isso. E ainda queriam que eu pagasse. Vieram para cima de mim para que eu pagasse pelo velório, sendo que todas as decisões eu fiquei de fora, né? Nunca deram nada, nunca cuidaram em nada, né? Acelerar, que é a palavra certa, é aceleraram, né? A partida dela. É assim que eu considero, porque se tivessem cuidado dela da forma que deveriam, ela estaria aqui conosco hoje. Pessoal, essa história de que chegou a hora, a pessoa vai embora mesmo. Não. Negativo. Não acredito nisso, tá? Não acredito. Jesus não manda ninguém beber e pegar o carro e ir dirigir para acontecer um acidente fatal. Jesus não faz isso. A pessoa faz porque é irresponsável. Jesus não manda os filhos deixar uma mãe idosa sozinha. Não manda. Se deixa sozinha, é claro que vai acontecer um acidente, como aconteceu com a minha mãe, tudo causado pelos meus irmãos. E hoje, pessoal, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio de nenhum deles. O que eu tenho, sabe,
é tristeza. O que eu tenho sabe, o que eu sinto por eles hoje, eu não sei explicar em palavras, mas eu acho que eles contribuíram muito para que a minha mãe partisse. Só para vocês terem noção, fez um ano agora que ela partiu. Eles nunca foram ao túmulo da minha mãe. Eu cheguei lá no cemitério que minha mãe foi enterrada, a prova, a prova viva que eles não foram, é que tava lá só o túmulo. Não tinha qualquer identificação que era o túmulo da minha mãe. Não tinha uma flor, não tinha uma plantinha plantada ali em cima do túmulo. Quem providenciou tudo foi eu. Eu que fui até a administração do cemitério, mandei identificar, né? Mandei identificar que eu precisava ter identificação, que eu tenho que ficar indo lá constantemente até dar os 3 anos para pedir a exumação, para levar os restos mortais para Minas. Então eu pedi para identificar, colocar a identificação da minha mãe lá no túmulo, né? O pessoal do cemitério plantou, fez a plantação de flores em cima da sepultura. Eu fiz tudo. Eles sequer foram lá. Até hoje, um ano depois que ela partiu, eles sequer foram lá. Então, pessoal, a sensação que eu tenho é que eles queriam. Eles queriam. Eles falam, não, a sua mãe descansou, a sua mãe estava sofrendo, não. A minha mãe, eu sempre conversava com a minha mãe amava a vida, minha mãe queria viver, viver. Mas eles colaboraram muito para que ela partisse tão cedo. Então, eu sei que muita gente não vai ver esse vídeo, é um vlog na verdade, mas você que me segue nos dois canais, você que entende a minha dor, que compreende a minha dor, eu fiz apenas um resumo de toda a história. O sofrimento da minha mãe não é de hoje que a minha mãe sofre, né? Eu vim de uma família pobre, humilde, uma família que eu costumo dizer o seguinte: a minha mãe nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre. Agora, nos últimos meses de vida dela, no ano passado, que foi em junho, e graças a Deus eu consegui dar para ela uma vida melhor, uma vida mais digna. Pouco tempo, mas consegui. Pelo menos isso eu consegui. Porque antes eu não tinha condições. Mas eu mesmo assim, desde que eu morava em São Paulo, eu sempre ajudei ela, mesmo à distância. E eu quis vir para cá, para o Espírito Santo, que ela veio para cá, para o Espírito Santo. Então eu quis ficar próximo dela, né? Eu vim morar aqui. E aqui me encontro até hoje. Então, pessoal, sinto muita falta dela, das conversas que eu tinha com ela, do sorriso dela, dos conselhos. E hoje fica apenas a mágoa. Eu sou uma pessoa que tenho mágoa. Magoado com os meus irmãos, principalmente com dois. Com a minha irmã, que diz que é evangélica, né? Vou até falar o nome dela aqui, que não tem segredo, é Luciene o nome dela. Diz que é evangélica. Tava lá, em cima do caixão da minha mãe, sofrendo a morte da minha mãe. Mas foi ela que recusou receber a mãe quando a mãe precisou. Tá? Ela só resolveu receber a mãe depois que eu falei que eu ia processar ela. Né? Eu ia usar o estatuto do idoso para ir para cima dela, porque ela era a única filha mulher que poderia ajudar nesse momento difícil. Ela pegou, só depois que eu falei que ia processar ela, que ela foi lá e permitiu que a minha mãe fosse ficar um tempo na casa dela até se recuperar da perna que minha mãe tinha quebrado. Mas ela teve sabe? Sabe, pessoal, às vezes me falta ter a palavra certa. Ela teve a audácia de simplesmente negar. Não, que vai tirar minha liberdade, vai tirar a minha privacidade. Uma pessoa que é solteira, vive no apartamento sozinha, como que ia tirar a liberdade dela, a privacidade dela, né? E o outro, o Valdo Gomes, que vocês conhecem, né? Alguns aqui conhecem, outros não conhecem, mas alguns conhecem.
que eu também tentei ajudar. Ajudei bastante ele, na verdade, né? Eu ajudei ele. Também diz que é evangélico. E olha o que fez com a própria mãe, né? A própria mãe. Aqui, ó, esteve na minha casa, sentado na minha mesa, esteve na minha mesa de jantar, tramando para poder colocar a mãe no asilo. A minha mãe que nunca desamparou nós, nunca deixou de cuidar de nós, nunca deixou nós passar fome, mesmo a gente vivendo numa pobreza extrema. Porque a minha família sempre foi pobre, sempre. Então a minha mãe nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre. Todos tinham condições de ajudar, dar uma vida melhor para ela, todos. Todos. Mas a desculpa deles, eu tenho minha família, eu tenho que cuidar da minha família. Sério? Sério, gente? Se eu for contar para vocês toda a história, lá do início, do meio até o fim, vocês vão ficar estarrecidos de tudo o que aconteceu, até a morte da minha mãe. Então eu quero saber de vocês, porque nesses um ano, vocês não fazem ideia o meu sofrimento. O sofrimento que eu tô tendo é triplicado. O sofrimento da perda da minha mãe, o sofrimento de ficar afastado deles e a mágoa. Eu sou uma pessoa muito magoada com meus irmãos, sabe? Eu me esforço para perdoá-los pelo que aconteceu, mas eu não consigo. Por mais que eu peço ajuda a Deus, nosso Pai, que me dê força para perdoá-los, eu não consigo perdoá-los pelo que eles fizeram. E continuam fazendo. Por quê? Porque mais de um ano depois da morte da própria mãe, eles sequer visitar o túmulo da mãe, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. A única pessoa que vai lá sou eu. E olha, eu costumo dizer o seguinte: o troco, ele não vem depois que a pessoa parte desse mundo. O troco, eles estão tendo aqui nesse mundo mesmo. Porque se eu for contar a história de cada um para vocês, vocês vão ver que eles já estão pagando pelo que eles fizeram à própria mãe. Cada um deles estão pagando. Tá? Mas eu não vou entrar em detalhes porque ficaria um vídeo muito longo. Mas eu quero saber de você, na sua opinião, o que você faria? Perdoaria? Você manteria a distância? Eu estou mantendo a distância. Não quero contato com eles. Hoje a minha família para mim é apenas a minha sobrinha, a minha tia, o meu pai. Para mim eles são minha família. Meus irmãos para mim não existe. Desde o falecimento da minha mãe, depois de tudo que eu vi eles fazer. E se você tem a sua mãe, cuide da sua mãe. Porque você vai ver, o dia que ela partir, aí você vai ver a falta que ela vai fazer na sua vida. Porque na minha vida, minha mãe faz falta todo santo dia. Todo santo dia. Eu busco forças do fundo da alma para continuar vivendo, continuar lutando. Porque eu não tenho filhos, mas eu tenho filhos de 4 patas. E eles precisam de mim. Eles necessitam de mim. A Mel, por exemplo, precisa da cirurgia. Eu estou lutando para ela fazer a cirurgia dela. E se não fosse eu? O que aconteceria com a Mel? Ela estaria na rua abandonada, porque foi da rua que eu resgatei ela. Então eu não tenho filhos, mas tenho filhos de 4 patas. São 6 que dependem de mim. Mais uma gatinha. Ou seja, 7 animais que dependem de mim. Então por eles que eu continuo lutando. Por eles que eu não caí. Por eles que eu continuo com a cabeça erguida e lutando cada dia. É nesse espaço aqui no YouTube, é com esse canal aqui que eu consigo ajudar esses 7 animais de alguma forma. E ter a companhia de vocês todos os dias com os meus vídeos
com a audiência de vocês, é o que me motiva a continuar esse trabalho. Então, desde já, eu agradeço. Eu sei que muitos não vão assistir esse vídeo, não se interessam por esse tipo de vídeo, mas eu quis pelo menos me desabafar com as pessoas que me seguem, que gostam do meu trabalho e que não me conhecem o meu outro lado. Vocês me veem eu aqui todo dia, alegre, sorrindo, trazendo notícias para vocês, mas o meu outro lado é esse lado aqui que vocês estão vendo. De uma pessoa triste, magoada, que perdeu a mãe, de forma negligente pelos irmãos. Irmãos que tratou muito mal a própria mãe. Então, pessoal, não é fácil. Para mim não está sendo fácil, não tem sido uma tarefa fácil. Falo com vocês que eu tenho vivido as graças de Deus com a força dele. Ele está me dando a força, tá? Eu estou tirando força de onde eu achei que eu não tinha. Porque se não fosse por Deus eu já tinha caído. Porque o sofrimento é muito, 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 sabe? Dói muito. Dói o coração, dói a alma, dói a mente, dói tudo. Perder a mãe não é brincadeira. A minha mãe, ela estava sim idosa. A minha mãe estava com seus problemas de saúde, mas tudo que aconteceu com a minha mãe só acelerou a partida dela. E tudo foi causado pelos meus irmãos. Que fique claro que não foi por todos, mas pelo menos aqueles que moram aqui no Espírito Santo. Moram aqui. Então é isso. Eu me despeço de vocês pedindo. Comente aí. Eu não quero fazer sensacionalismo com esse vídeo. Eu só quero pedir ajuda a vocês. Ajuda. Me dê uma luz. O que eu faço? Continuo mantendo distância. Procuro perdoá-los. Porque, gente, quando se fala em perdão, é fácil falar em perdão. Difícil é perdoar. É muito difícil perdoar. Ainda mais quando se trata de uma coisa tão terrível dessa que aconteceu. Causado pelos próprios irmãos. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês da mesma forma. O que vocês acham? O que vocês fariam? Desde já eu agradeço a cada um de vocês. Obrigado. E que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, pessoal.